Oi, pessoal do sexto ano A, hoje aqui estou de volta para a gente fazer a correção dos nossos exercícios de ciências do capítulo 10 da apostila 2, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, entre outros R's, da página 277 a 288. Na página 287, a gente tem a capa, né, do nosso capítulo, do nosso módulo 10. E nós vamos olhar nessa imagem para poder responder a 4 questões. Essas 4 questões, a resposta é pessoal. Eu estou colocando aqui alguma coisa que eu pensei, mas a de vocês não tem que estar exatamente como a minha. Então, vamos lá. Na primeira, reveja a imagem da abertura do módulo 9 e compare-a com a deste módulo. Que diferença você percebe, especialmente em relação às condições de trabalho? Nós tínhamos que olhar a imagem do módulo 9 e essa imagem do nosso módulo 10. E vamos comparar. Eu coloquei da seguinte forma. A imagem de abertura retrata o trabalho de catadores de material reciclável no galpão de triagem de uma cooperativa. Portanto, as condições muito melhores do que a dos catadores em um lixão, como mostra a imagem da abertura do módulo 9. 2, que ainda é da página 277. Que materiais são separados para a reciclagem? Para onde vai esses materiais? Novamente, é uma resposta pessoal. Bom, os materiais separados para a reciclagem pode ser o quê? Papel, plástico, ferro, vidro e etc. Para onde que esse material vai? O correto seria eles irem para onde? Para as usinas de reciclagem. Porém, muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes eles vão para os aterros sanitários, vão para os lixões, que não é a forma adequada. 3. Como nossos hábitos de vida contribuem para os problemas relacionados ao lixo? Ainda é uma resposta pessoal. Eu coloquei da seguinte forma, que devido ao nosso grande consumismo e não reciclarmos corretamente o lixo por nós produzidos. Então, quer dizer, isso aqui vai trazer sérios problemas para a gente. Por quê? Porque a gente vai estar destruindo o nosso meio ambiente. Nós estamos deixando de economizar energia, economizar matéria-prima, os aterros vão ter uma vida menor, certo? Do que se a gente fizesse tudo de uma maneira correta e pensássemos naquilo que a gente está consumindo. 4. De que maneira podemos participar do processo de reciclagem? Também é pessoal. Eu coloquei da seguinte forma, separando corretamente o lixo que produzimos. Isso aqui é pouco? Se a gente pensar, é pouco. Porém, esse pouco já ia ajudar muito. Se cada um de nós fizéssemos isso, nós já estaríamos contribuindo muito para o nosso meio ambiente. A reciclagem. Página 284, atividade 1. 1. Reúna-se com um colega e leia com atenção o box Saiba Mais. Tempo de degradação dos resíduos. Em seguida, veja que objetos exigem nos estojos de vocês e respondam. Aqui vocês não iam fazer junto com um colega, vocês iam fazer essa resposta individualmente, porque a gente não está junto no momento. A. Indique qual objeto provavelmente se decompõe primeiro na natureza e quanto tempo demora essa decomposição. Isso aqui é uma resposta pessoal, pois ela vai depender dos objetos que estiverem dentro do estojo de vocês. No caso, o tempo mínimo seria do quê? De 1 mês. A gente não tem nada no nosso estojo que não seria menos de 1 mês de reciclagem, tá? Então, aqui era uma resposta bem pessoal. A B também. Indique qual é provavelmente o último objeto a se decompor na natureza e quanto tempo demora essa decomposição. Lembra que vocês têm que ver isso aonde? No box Saiba Mais.
Também é uma resposta pessoal, porque depende dos objetos que estão presentes dentro do nosso estojo. No caso, o tempo máximo seria do quê? De 500 anos, porque a gente não tem nada que demore mais do que 500 anos para reciclar. 2. Pense nos objetos que existem na sala de aula. Dá para a gente pensar um pouquinho. Lembra da nossa sala de aula? Em seguida, liste todos os que têm como principal matéria-prima vidro, papel, metal, plástico e responda. Quais matérias-primas dos objetos mais frequentes? Também era pessoal, porque cada um podia ver a sala de aula de uma forma, pois depende dos objetos encontrados na sala de aula. Pode ser o ferro, eu acho que seria o mais frequente, porque ele está na janela, está na porta, está na mesa, está nas cadeiras, mas a gente também tem a madeira, que está na porta, está nas mesas, está na cadeira. Então, eu citei alguns exemplos aqui para vocês, mas que não tinham que ser necessariamente esse. B. Quais desses objetos possuem material reciclável? Também é pessoal, porque depende do que a gente encontra na sala de aula. Alguns materiais poderão apresentar mais de uma matéria-prima para a gente reciclar. Se a gente pensar na madeira, pode ser que algumas daria para a gente reciclar, o vidro, o ferro. Então, tem várias coisas dentro da sala de aula da gente que daria para a gente fazer uma reciclagem delas. Coleta seletiva, página 287, atividade 2. 1. Qual é a relação entre a coleta seletiva e a reciclagem? É por meio da coleta seletiva que se viabiliza a reciclagem. Separar o lixo reciclável aumenta a eficácia da reciclagem. Gasta-se menos tempo nos centros de triagem, na separação dos materiais e evitam-se contaminações que inviabilizam o reaproveitamento. Por exemplo, o papel, potencialmente reciclável, sujo no lixo orgânico. Se o papel estiver lá misturado com o lixo orgânico e ele ficou sujo, ele já não vai servir para a reciclagem. 2. Você conheceu vários R's na aula. Crie outro R que tenha relação com a solução de problemas dos resíduos sólidos e justifique sua criação. Aqui também é uma resposta pessoal. Algumas respostas possíveis que eu citei aqui. Poderia ser recuperar, remediar, no sentido de criar estratégias que atenuem os danos dos resíduos sólidos sobre o meio ambiente. Mas vocês não precisavam pensar nesse recuperar, remediar, tá? Vocês poderiam pensar em outra possibilidade. Coleta seletiva, página 288, atividade 2. Analisem a imagem. Tá vendo? Aqui a gente tem um copo descartável e um canudo. E ambos são feitos de plástico. Aqui a gente tem uma caneca de vidro e canudo de papel. Como é possível interpretar esta imagem relacionando-a com o que foi estudado no item? O consumismo e o desperdício. Aqui também era uma resposta pessoal. Eu citei alguma coisa para que vocês tivessem um norte para responder. Não precisa estar exatamente como eu coloquei aqui, porque a resposta é pessoal, tá bem? Espera-se que o aluno consiga relacionar que a imagem propõe que o consumidor pode fazer suas escolhas. Eu tanto posso escolher dessa forma, como eu posso escolher dessa, levando em conta os produtos que podem causar menos impacto ao ambiente. Então, pensem nesses dois aqui. Qual que causaria menos impacto no ambiente? Certo? No caso aqui, se a gente fosse pensar, o que causa menos impacto no ambiente é esse. Por quê? Porque o lixo, o vidro aqui é reciclável e ele pode ser reciclado 100%, e esse canudo de papel ele vai ser degradado em menos tempo do que o
plástico, que aqui ambos eram plásticos e iam demorar muito mais tempo para se degradar no solo. No caso, em uma sociedade onde o consumismo é incentivado pela estrutura cultural, econômica e política, o uso e reuso dos copos de vidros e canudos de papel é preferível, apesar de menos prático ao uso de canudos e copos descartáveis de plástico. Gente, lógico que aqui é mais fácil. Você usa e joga fora. Aqui nós teríamos que estar com essa caneca de vidro e só utilizar um canudo de papel. Hoje em dia, se a gente for trabalhar de uma maneira consciente, a gente não usa mais esse copinho de plástico. Procura-se ter sempre dentro da bolsa, da mochila, uma caneca. Pode ser de vidro, pode ser daquele plástico que não vai amassar e não vai jogar fora, que é só a gente lavar e reutilizar. Hoje em dia tem umas de silicones que elas diminuem. Então, para ter uma vida consciente, a gente deveria levar esse tipo de canequinha dentro da nossa mochila, dentro da nossa bolsa, para que a gente não utilizasse o copinho descartável. Para pensar, pessoal. Faz aí uma experiência de uma semana na casa de vocês. Só do lixo reciclável que você produz. Não precisa ser da família toda, só o seu. Imagine isso. Então, se a gente começar a pensar em maneiras práticas, em maneiras conscientes que a gente pode fazer para diminuir essa quantidade de lixo, que pode ser descartadas, mas que também vai trazer danos ao nosso meio ambiente, a gente já vai estar contribuindo muito para isso. Então, vamos pensar nas nossas maneiras de tratar o nosso lixo, como a gente descarta. Eu separo o lixo na minha casa, mas será que eu estou separando da maneira correta? Uma sacolinha só para o papel, uma sacolinha só para o vidro, uma sacolinha só para o plástico, uma sacolinha só para o orgânico, ou eu pego uma sacola lá e jogo tudo quanto é lixo reciclável lá dentro. Aí, se tiver um papel, ele já vai sujar. Ele sujando já não vai mais servir para reciclagem. Ele vai ter que ir para o aterro sanitário, ele vai ter que ir para o lixão. E a decomposição dele já vai demorar mais, e aí a gente já vai ter alguns problemas, alguns danos ao nosso meio ambiente. Então, a minha dica aqui fica para vocês é o seguinte: vamos pensar o que a gente está consumindo. E se a gente está consumindo de maneira correta, de maneira adequada, se o nosso lixo a gente está descartando de maneira adequada. Isso serve para vocês que são pequenos e para a futura geração que está vindo, certo? Para que a gente deixe um ambiente, uma vida melhor para essas pessoas, tá bem? Bom, pessoal, essa é a nossa correção. Qualquer dúvida que tenha surgido ainda, me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto 6º ano A, Ciências, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, tá bem? Tchau, pessoal!